Paulo Júnior confessa, não é mais pastor. O que aconteceu? Nós vamos ver um comunicado importante que ele mesmo produziu e colocou no seu canal do YouTube. Fica conosco até o final desse vídeo, porque nós vamos fazer uma comparação com lideranças de outra igreja bem conhecida, para verificar se essas lideranças tiveram a mesma atitude que ele teve. Vamos lá? Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos podcast, Pastor Júnior aqui quem vos fala. Tudo bem com você? Como de costume, faço triplo C, né? Curta, compartilhe, comente. Ative o sininho de notificações se ainda você não ativou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Queridos, vamos passar aqui, tá? Um vídeo, um pastor muito conhecido, tá? Pastor Paulo Júnior. Na verdade, ele declarou, né, que não é mais pastor, que renunciou essa função, né, esse dom, pelo menos deixou ali stand-by. E nós vamos fazer uma análise daquilo que ele falou, da posição do conselho da igreja. Vamos tecer algumas considerações que nós achamos bastante pertinentes para a gente entender quando a gente enxerga as características de um homem de Deus. Tá bom? Vamos lá, direto ao ponto, sem mais delongas. Vamos lá. Queridos, antes de passar o vídeo, não deixa triste, né? Quando a gente vê um homem com uma bagagem teológica, com um ensino maravilhoso que ele tem, a gente fica triste, né? Por aquilo que aconteceu com ele. Pastor Paulo Júnior é um pastor amado e odiado, né? Amado porque ele pregava a verdade. Ele é um puritano, né? Praticamente um puritano. Uma pessoa que gostaria muito que a sua membresia fosse e seguisse a palavra do Senhor à risca. Todavia, né, para chegar a esse objetivo, ele não media esforços de ser tão duro, por isso que era odiado por algumas pessoas. A forma de pregar. Ele praticamente, o grito no culto dele era ele dando gritos e gritos. E aí ele confessa, tá? Ele confessa dentro do seu próprio YouTube, tá? Que ele se excedeu, que ele disse que ele pecou. Vamos ver o vídeo e eu quero depois fazer aquela análise com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar o vídeo. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa
repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão Paulo Júnior. Meus irmãos, não é fácil não, tá? Bom, vamos lá, vamos passar agora para a nossa análise. E os irmãos sabem que aqui no canal a gente faz sempre um trabalho em relação a seitas e heresias que era muito combatida pelo pastor Paulo Júnior, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que, meu irmão Paulo Júnior, que Deus te abençoe. Essa atitude de vir à rede social, ao YouTube,
pedir perdão pelos atos que cometeu. É uma atitude nobre. E a gente reconhece um verdadeiro cristão é nesse momento. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi falhou tanto, falhou tanto, falhou tanto. Mas quando ele pecava, ele caía em si, caía aos pés de Jesus. E o Salmo 51 diz que ele disse: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora, né, teu Santo Espírito. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário, entre outras coisas. É bem verdade que o pecado de Saul não é pecado confessado pelo Paulo Júnior, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, irmãos, que eu queria falar Paulo Júnior é um dos homens mais incisivos da internet no que diz respeito ao combate ao pecado. E eu acredito muito na situação de que ele aprendeu tanto isso, ele absorveu tanto isso, que ele queria colocar dentro da cabeça das pessoas, de que as pessoas precisavam ser melhores para Deus, de que as pessoas tinham que largar o pecado e as pessoas tinham que entender e discernir quais igrejas eram seitas, de não aceitar qualquer tipo de heresia. Ocorre que no trato com as pessoas, ele confessou que foi muito duro com a membresia, com a liderança, com o conselho, com a família. Irmãos, veja só, a parte de querer que a membresia ela tome uma posição diante da palavra, ele é quase um puritano, né? De querer que a sua liderança seja fiel, seja verdadeira, ande no caminho certo. A sua família, né? Tá tudo certo, assim, ele querer isso. Mas o problema está na forma. A forma com que o pastor Paulo Júnior pregava era uma forma que parecia que ele tinha ira. E foi por isso que ele foi repreendido, né? Foi chamado a atenção pelo seu conselho. Parece que ele tinha ira, era aos berros, né? Querendo que a pessoa aceitasse aquela palavra, vivesse a palavra. De uma parte a gente tinha um ensino correto, da outra parte a forma com que se pregava é uma forma muito difícil de aceitar. E aí quantas vidas, né? Quantas pessoas da igreja foram expostas, ou se foi, né? Aí a liderança sim, porque ele cobrava com toda a veemência, quantas pessoas ali, né, sofreram. O conselho, que ele mesmo disse que às vezes tentava persuadir, dissuadir o conselho, não aceitava o que o conselho falava. Mas que bom que no final da história, e isso é o que interessa, tem um homem que se arrepende dos seus pecados. Tem um homem que confessa os seus pecados, que aceita a disciplina do conselho, em de ele não ser mais pastor da igreja, que toma uma atitude que poucos tomariam. Primeiro, tomar atitudes, né? Primeiro, de expor o seu pecado na internet para que todos pudessem ver e perceber, né? Dois, de ir para os bancos para aprender a ser ovelha, ser discipulado e ser tratado. Três, e estudar. Para de repente ele ver que no caminho da sua vida de estudos, talvez ele tenha pegado um caminho um pouco errado, né? Um pouco equivocado, e refazer a rota. E quem sabe lá na frente, se o Senhor quiser, lhe reposicionar ao, ao ministério. Quero dizer que essa atitude aí é para poucos, certo? Mas eu quero pontuar algumas questões aqui, tá?
Vamos lá, pontuar essas questões. Fiz questão de fazer esse corte para ver uma separação aqui. Será que um pastor da Maranata teria essa coragem de vir a público confessar o seu pecado diante de Deus e diante das pessoas? Essa é a primeira coisa que tem que falar. E aí eu faço um link com 2012 e 2013, que é o maior escândalo já visto, onde a cúpula da igreja é presa. Vocês viram algum pastor chegar e fazer isso que eles fizeram? Primeiro, confessar pecado. Segundo, ir para o banco, estar disciplinado e estudar para começar do zero. E se lá na frente Deus permitir, ele voltar ao ministério. Vocês já viram isso? Absolutamente não. Você não vê isso. Essa atitude do pastor, ela é muito nobre, muito louvável. E é para poucos, sabe? Talvez, e essa estratégia da Maranata é abafar. Abafa para ninguém saber. Ele foi lá na rede social, colocou a cara, ele confessou diante de Deus e diante dos homens. Se ele vai voltar a ser ministro, né? Eu não sei, isso pertence a Deus, não sou eu que dou dom. É Deus que dá os dons aos homens, tá? A segunda coisa que eu queria falar é, você vê a importância de ter pessoas ao seu redor que chamem você e digam, você está equivocado na sua conduta. O conselho chamou ele. Aí eu pergunto, você tem conhecimento de alguma vez que o conselho presbiteral chamou o pastor Gedeuti assim? Tenta aí, ó. Ou você para de falar isso, ou você tá fora. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque o conselho não é deliberativo. Ele é consultivo. Você faz uma consulta a ele, mas ele não delibera nada. Por quê? Porque a presidência do conselho de quem é? É do próprio Gedeuti. O conselho tem que agir à parte do pastor. Para ele tomando decisões, ir lá para o pastor e falar com o pastor. O conselho da Maranata presbiteral tem poderes sobre o presidente? Não. Qual é a questão? Pastor, o Paulo Júnior, né? Não era dono da igreja Aliança do Calvário. Ele era pastor de lá. Gedeuti Vitalinogueiros, ele é o quê? Ele é o dono da igreja. E aí, ninguém vai falar com ele. É possível, irmãos, que uma vez ou outra tenha falado? É possível. Mas você já viu alguma vez o pastor Gedeuti fazer é, pedido de perdão formal? Como, por exemplo, conhecido, sabe? Lucas Procópio. Quantas vezes ele foi pedir perdão, irmão? Pra chamar o irmão de latomia, que é aquilo que está fazendo a latomia. A Rainer, a irmã Vera, aos irmãos que ele processou injustamente, que estão perdendo o processo na justiça. Os processos estão perdendo aí. Ontem foi publicado uma decisão, pastor Amadeu entrou com ação contra um irmão e perdeu na justiça. A justiça negou o provimento e sentenciou em favor do irmão. É só ir lá na internet, tá? Eu tô com o documento aqui, ó. Ontem saiu uma decisão sobre isso, tá? Bom, então você já viu alguém confessar pecado? Não. O conselho, ele tem poder para tirar o pastor? No papel ele pode até ter. Eu nem sei. Isso aí o pastor Solo pode até tratar com vocês aí, né? Que ele estudou o estatuto, eu não estudei. O novo estatuto, né? E se tem poderes, por que não faz? Porque é dono. Porque ele é dono, ninguém vai fazer isso. E outra, ele está à frente do próprio conselho, certo? A terceira coisa é a seguinte: você ter a hombridade, irmãos, de ser disciplinado, aceitar a outra coisa. Ele
tentava persuadir, dissuadir, não aceitando o que o conselho estava dizendo, mas o conselho não recuou. O conselho deu um tempo, depois foi lá e de novo. Você entendeu? Então, um conselho forte foi lá e se você está errado. Você está errado. E ele teve que aceitar. O conselho daquela igreja, ele foi forte e incisivo para com ele. E depois disso, ó, pastor, você não tem condições de ser mais pastor aqui. Você já imaginou o dia em que o conselho presbiteral vai se reunir e vai dizer assim: Pastor Giroti, você não pode ser mais pastor, você está jubilado do púlpito. Porque jubilado das igrejas ele já está, né? Ele não pode estar à frente de igreja. Mas você está jubilado do púlpito, a partir de hoje você não entrega algum tipo de ensino aqui na igreja. E aí, você acha que isso vai acontecer? É claro que não, né, irmãos? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Bom, mas veja a atitude de um homem que reconhece o seu pecado, mesmo sendo, irmãos, com o dedo na cara, né? Conselho, ó, você tá errado, hein? Mas ele foi lá e reconheceu, né? Davi foi interpelado, né, pelo profeta. O profeta disse: Esse homem é você. E expôs o pecado dele. E ele caiu em si e pediu perdão. E pediu perdão. E aí você já viu algum pastor chegar na Maranata do púlpito assim, na rede social? Porque se for na rede social, tem que ser lá. E é isso o motivo pelo qual passou o Paulo Júnior pediu perdão nas redes sociais, porque ele usava redes sociais para pregar. E aquilo estava patente, a forma com que ele pregava. Então a gente vê algumas coisas, irmãos. Primeiro, é, a gente precisa ter cuidado, né? Com as nossas atitudes, porque a gente pode ferir pessoas com a nossa ignorância, com a nossa, sei lá, uma certa ira. Ser incisivo demais, você pode estar machucando pessoas, mesmo querendo conduzi-las por um caminho certo. A questão também, irmão, sabe o que é? É que nesse caminho você fere pessoas. E aí, quantas pessoas foram feridas? Graças a Deus que ele veio a público pedir perdão, né? Então, irmão, uma pessoa que tem Deus no coração, ele pede perdão. Quem não pede perdão não tem Deus no coração, irmãos. Quem não pede perdão, aí do contrário, você vê um ensino diabólico, porque só o diabo para fazer isso, para ensinar a esposa a abandonar o esposo se ele sair da igreja, né? A você desejar a morte do irmão que saiu, chamar ele de apóstata, de herege. E aí, meus irmãos, eu queria dizer para vocês que todo homem é falível, todo falível. Não existe infalibilidade. Só existe infalibilidade em dois lugares que eu conheço. Pode ter mais. Aliás, e tem mais. Vou resumir aqui. Uma na igreja católica e outra na seita. A infalibilidade papal e nas seitas. Nas seitas, todos os líderes são infalíveis. Eles não cometem pecados. Não cometem pecados. Bom, queridos, que Deus tenha misericórdia do pastor Antônio Júnior. Que esse testemunho dado por ele, esse pedido de perdão, esse comunicado, nos faça, como homens e líderes, refletir sobre a forma que nós estamos agindo com as pessoas que estão ao nosso redor. E que Deus tenha piedade e misericórdia dele e abençoe os irmãos que, por um acaso, possa ser ferido por ele, tanto da família, quanto da membresia, quanto do da liderança, como do conselho da igreja. E fica a lição para nós, irmãos. Pecou, precisa pedir perdão. E não é só a Deus, são as pessoas e a Deus. São as pessoas e a Deus. Sabe por quê? Porque um líder que não pede perdão, ele nunca foi
alguém consagrado por Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que não pede perdão não alcança a misericórdia. Aquele que encobre as transgressões não encontra a misericórdia. Mas aquele que confessa, olha aí, e deixa, aí sim achará misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, do irmão Paulo Júnior. O caminho agora vai ser duro, vai ser difícil. Oremos por ele, pela sua família e por toda a igreja Aliança do Calvário. Que Deus abençoe. Meus queridos, somos podcast, terminando mais um episódio. Você tem mais alguma coisa a falar? Fala aqui, você pode se expressar, tá bom? Estamos tristes pelo que aconteceu. Não é fácil, né? Graça e paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo.